Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tu Elas e, como prometido, quem está aqui comigo hoje é o Marcos Almeida. O Marcos é marido da Solange do Marcos, e eu prometi que ele viria para nos contar o outro lado da história, como ele passou por esse processo, como que ele vivenciou tudo com a Sol. Gente, antes de eu apresentar o Marcos para vocês, eu quero trazer um pouquinho, para quem não assistiu o episódio da Solange do Marcos, vou contar um pouquinho do que aconteceu e por que o Marcos está aqui para abençoar as nossas vidas. A Sol, um belo dia, acordou e não lembrava de mais nada. A mente dela deu um branco e, de repente, nasceu uma outra mulher, praticamente uma criança. E por aí foi, que eu não vou contar tudo, porque vocês precisam assistir esse episódio, porque se você não assistiu, esse episódio abençoa muitas vidas. E hoje o Marcos está aqui comigo. Bem-vindo, Marcos. Obrigado. Uma honra ter aqui você conosco. Eu já estava ansiosa para ouvir um pouquinho da sua história, de tudo que você viveu com a Solange, porque muitas vezes a gente eu entendo que cada pessoa tem uma versão. Sempre existem dois lados da história. E tudo que você viveu. Conta um pouquinho de como começou essa história louca que você viveu. Você acordou do lado de uma mulher que não te conhecia, não sabia quem era. Para mim, Cris, foi um susto muito grande, porque o que aconteceu, o episódio mesmo da Solange, tudo aconteceu de madrugada, quando ela foi ao banheiro, e lá do banheiro eu escutei um ai. Quando eu cheguei lá, a Solange estava no chão, desmaiada. Eu peguei Solange, vi se ela estava realmente com algum... tinha batido a cabeça em algum local, né? Não bateu. Eu peguei ela novamente e levei para a cama. E ao despertar, ela olhou para mim com os olhos bem arregalados assim, e começou a olhar para um lado e para o outro, e perguntando: o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Quem é você? E começou a fazer um pé de pergunta. Eu não sabia responder. Eu falei assim: será que aconteceu o que com Solange? E aí o mundo abriu, né? Desabou tudo. Eu não sabia como que eu ia fazer, porque a gente é pego assim de surpresa, né? Com aquela situação toda, assim, o que aconteceu? E ela começou a se debater, né? Ficar nervosa, eu tentando acalmá-la, e quanto mais eu tentava acalmá-la, assim, segurando ela, contendo ela um pouco, né? Ela ficava mais nervosa ainda. Eu soltei ela um pouco, né? E fui tentando conversar com ela, e ela muito nervosa. Aí nós chamamos um médico. O médico veio e fez um pré-diagnóstico, né, sabendo o que tinha acontecido dessa queda, como que foi que aconteceu isso. E aí eu peguei, falei: doutor, o que faz? Não, tenho que levar ela embora para o hospital, porque aqui não tem condição dela ficar. Ele aplicou a medicação nela para acalmar ela um pouco, né, para ela não ficar tão nervosa como ela estava. E aí fomos para o hospital. Eu achei assim, né? Vai para o hospital, vai tomar uma medicação lá e tal, vai melhorar, né? De um dia para o outro. Vai voltar bom, amanhã já tá jóia, né? Vou ficar uns 2 dias no hospital fazendo alguns exames, né? A gente já imagina que vai ser assim, né? E aí não foi nada disso, né? Não foi nada disso. De 2 dias virou um tempo. De 2 dias foi passando. Aí, não, ela tem que voltar para casa agora. E aí ela volta para casa. E você com 2 filhos, na idade ainda, né, pré-adolescente. Até adolescente. A Daphne tinha 16 e o Diego tinha 13. E aí, assim, foi tipo aquela coisa assim, sabe? Quando você começa a trocar o pneu do avião com ele em movimento. Sim. Mais ou menos assim. Então, assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Foi assim, a coisa foi tão assim, rápida, tudo acontecendo, eu não sabia. Então, cada dia eu descobri uma coisa na Solange, né? E ela conta, né, no nosso episódio, que era como se ela tivesse 10 anos de idade. A mentalidade dela é como se fosse realmente uma criança de 10 anos, porque ela não fazia nada, falava nada com coisa, não fazia nada. Imagina só, eu tenho uma esposa, mãe dos nossos filhos, e do dia para a noite perdeu essa referência toda. Então, assim, eu fiquei assim, saber o que eu fazia. E aí, comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que desse uma resposta para a gente, para saber o que estava acontecendo. E aí, sempre tinha médicos para levar, para psicólogo, aí começou a trabalhar isso para saber realmente o que aconteceu, né?
você assumiu papéis muito diferentes, porque de repente você não tinha uma esposa, além do mais, você tinha que ser pai e mãe, tinha que ser pai da Solange praticamente, porque ela era uma criança, sem esposa do seu lado, a sua ajudadora, que é o papel da mulher. Que a gente vai pensar realmente como é importante o papel da mulher, né, do nosso lado, né? Porque a gente perde toda a referência, né? Não sabia o que eu ia fazer, não sabia o que eu ia fazer, porque a esposa tem essa habilidade, né, de cuidar realmente, né? Cuidar dos filhos, cuidar do lar, né? Da casa. Então, assim, isso tudo Deus deu para ela, né? Para ela nos ajudar, né? E o homem não tem essa prática, né? Por mais que eu sempre ajudei em casa, né? Não tinha essa dificuldade, né? Ajudava na cozinha também, nas louças. Tudo eu dava uma ajudada, mas você perde a referência, você sabe para onde eu vou. É verdade. Para onde eu vou. Eu perdi totalmente o rumo, né? Ô Marcos, eu vejo na sua história, na história de vocês, um amor que é muito surreal, porque igual a gente estava conversando nos bastidores, é claro que você passou por momentos assim terríveis, por falta de paciência, por falta de sabedoria, isso todos nós, né? Nós somos humanos. Mas vendo o histórico todo, você teve muito amor, você cuidou, você esteve do lado, você não abandonou, porque eu vejo que tem muitos homens que não conseguem passar por essas situações. Como que foi isso, sabe? Eu vejo assim, a sua relação com Deus já era uma relação muito forte? Já tinha uma intimidade muito grande? Como que foi essa relação sua com Deus nisso tudo? Eu queria, se não fosse Deus na minha vida, eu não daria conta. Não, eu imagino. Não tem como dar conta de tudo isso se não for Deus. Se a gente tem fé, a gente já tem muito motivo para agradecer, né, Marcos? Eu não daria conta se não fosse Deus, sabe? A gente passou por muitas experiências. Eu acho que isso Deus estava preparando já, né? Para que algo mais ia acontecer, né? Então, assim, foi muito difícil mesmo. Mas eu pensei, né? A gente, quando vai casar, a gente fala ali, né? Na frente do altar ali, a gente faz aquelas promessas, né? E a gente não tem ideia que promessa é aquela nós estamos fazendo. Que aliança é essa? Que aliança é essa? O que a gente vai fazer, né? Então, assim, quando a gente fala, né, que na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né, na riqueza e na pobreza, a gente não imagina o que é isso. A gente não imagina. Mas depois, quando a gente está dentro do problema, aí você fala, é só Deus mesmo. É só Ele. Então, assim, eu não sabia o que eu ia fazer. E a gente tinha apoio, né, de amigos, de casais, mas com o tempo isso tudo vai passando, né? As pessoas têm a vida delas também, né? E eu não podia terceirizar isso para ninguém, nem para minha sogra, nem para meu sogro, que foi bênção na nossa vida, que eles passaram um tempo lá com a gente, para olhar a Solange quando eu trabalhava, né? Aí eu resolvi, não, essa missão quem me deu foi Deus e eu tenho que tomar conta da minha esposa. Aí criei uma forma, né, de Solange ficar mais perto de mim. E isso foi o grande diferencial, porque quando eu comecei a ficar mais próximo a ela, né, e a gente começou, eu trabalhava com vendas, viajando, mas só que eu viajava para muito longe, né, então eu viajava para o norte do Paraná. Então eu falei, olha, não tem condição mais de eu trabalhar. Aí o pessoal conseguiu que eu ficasse mais perto de Belo Horizonte, que eu fizesse viagens curtas, de 100 e poucos quilômetros. Aí eu comecei, então, falei, então vou levar a Solange comigo. E aí foi assim um tempo muito divertido, né? Porque é divertido e ao mesmo tempo tenso também, né? Porque a gente começou então a ficar mais junto, né? E a Solange tinha assim, como ela tinha uma mentalidade de criança, ela fazia a clássica pergunta, né? Tá chegando? O tempo todo da viagem. Tá chegando? Aí eu falei, não, daqui a pouquinho. Aí, como a gente fazia com os nossos filhos, né? Aí eu falava com ela assim, conta assim, 100 boizinhos branco que daqui a pouquinho tá chegando. Aí boizinho não, vaca. Aí ela falou assim, o que é vaca? Eu não sabia o que era vaca. Eu tinha então parar o carro e mostrar, aquilo lá em cima no monte, lá. Então, não, quero ver de perto.
quero ver de perto. Então você perdia um tempo para ir tentar chegar lá pelo menos próximo para entender o que era uma vaquinha, né? Então tudo era assim. E a Solange nas viagens ela queria parar muito nas paradas que tinha, né? Eu queria ir no banheiro. Então quando falava que ela queria ir no banheiro, tinha que ir logo, né? Mas ela queria ir no banheiro, na realidade não é ir ao banheiro, ela queria comer as coisas que tinha ali nas lanchonetes, né? Porque a Solange também perdeu todo o gosto, ela não sabia o que era uma empatinha, uma coxinha de galinha, não sabia nada o que era isso. Ah, eu quero aquilo lá, quero comer aquilo ali. Ô Marcos, e vocês não tiveram um diagnóstico preciso, né? Na realidade os médicos, o neurologista, falou que ela teve um AVC, foi um AVC que ela teve. E esse AVC, essa veia que rompeu, foi exatamente aonde é a memória armazenada, a memória dela. Ah, sim. Nós fizemos uma angiorressonância, né, onde foi dividido todo o cérebro dela ali, né, de 1,5 mm, nós não conseguimos achar onde houve a ruptura. Então a ruptura não foi encontrada? Não foi encontrada. Eles acham que, como ela tem um hemangioma, eles acham que isso tudo ali está envolvido, entendeu? Entendi. Então, assim, o diagnóstico dele não foi tão preciso, mas eles falam assim, houve uma ruptura num desses vasos. E esse processo todo que vocês viveram, né, da Solange criança, para Solange adolescente, para Solange adulta, que você reconquistou, porque eu vejo que você teve que reconquistar a Solange. Demorou quanto tempo esse processo? Esse processo ele foi assim, gradativamente, né? Mas ela ia e voltava novamente. Quando eu achava que ela já começou a ficar normal, ela voltava de novo com as coisas dela fazendo, sabe? Que uma criança faz, né? Então, assim, o tempo todo durou quase um ano, quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos, no total. E você pensava o tempo todo assim, não, ela vai recuperar a memória, ou ela não vai, ou se não recuperar tá tudo bem. Como que era isso na sua cabeça, assim? Eu nem imaginava como é que ia ser isso. Você não tinha uma perspectiva, você não conseguia enxergar. Nada, era um dia após o outro, entendeu? O Senhor te sustentando um dia após o outro. Um dia após o outro, entendeu? Eu não sabia o que ia acontecer no outro dia. Se a Solange ia despertar, já tô boa de novo, né? Não tem mais nada, voltou, como se diz, né? A mesma pergunta que ela me fez quando ela perdeu a memória, eu falei, ela vai voltar tudo de novo, né? Uma hora que os médicos falaram, fique tranquilo, do mesmo jeito que foi embora, vai voltar. Mas só já são 22 anos. 22 anos. E ela conta que ela teve que montar um quebra-cabeça para entender a história dela. Na realidade a gente foi ajudando ela a montar isso, porque isso fazia com que a Solange ficasse muito tensa, né? Então, assim, eu ali era a pessoa que ela tinha referência de segurança. Então, quando chegava alguém, né, lá em casa, para fazer uma visita para ela ficava de mão dada comigo. Quando ela não gostava do que estava acontecendo, ela começava a apertar minha mão. Igual criança mesmo. Tipo assim, eu não estou gostando da situação que está aqui, manda esse povo embora, entendeu? E aí eu entendi, pessoal, eu preciso agora começar um pouquinho com Solange e tal, não posso ficar mais. Aí o pessoal entendia, né, e ia embora, né? Hora nenhuma você pensou em desistir? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. E qual foi o seu maior medo nesse processo todo? Cris, eram tantos medos, né? Porque nós tínhamos 2 filhos ainda, né? Como que vai ficar na cabeça desses meninos, né? Então, assim, mesmo sendo já adolescente, pré-adolescente e adolescente, eu fiquei muito preocupado com isso, né? Como que ia ser a reação deles? Para mim, eu estava mais ou menos tranquilo, tipo assim, Deus vai dar uma resposta para mim, Deus vai dar um escape, né? Então, sempre assim, aguardei no Senhor, que Ele ia dar uma solução para isso aí, entendeu? Como Ele ia fazer, eu não sei como que Ele ia fazer. Então, assim, fiquei aguardando no Senhor. Estou aguardando até hoje. Amém. E se voltar, amém, né? Se voltar, amém. Se não voltar... Ela já tem 22 anos, né? Já tem 22 anos. Depois dos 38, agora ela já tem 22 anos dessa passado. Vida nova. E você tem 22 anos que é casado com uma outra mulher. Com outra mulher. E tem hora que é muito difícil isso, viu? Porque o pique dela é muito grande. É verdade, ela contou isso também. Então tem hora que não dá para acompanhar. Ela quer fazer coisas assim, radicais. Eu nunca fui assim para coisas radicais, né? De ir no parque, né? De montanha-russa, nada. Eu tenho o maior pavor, eu tenho o maior medo, né? E ela não, e ela é toda
toda assim, destemida mesmo, ela vai, ela quer entrar no mar, entendeu? E eu tenho que ficar segurando ela, né? Então sempre existem os desafios, Sempre. Continuam os desafios. Desafios. Né? E por ela ser tão assim, dinâmica, né, com as coisas, porque a mente dela está com uma mulher de 22 anos, né? Então assim, ela é muito dinâmica, então tem hora que eu tenho que ficar freando ela para não fazer, né? Casamento já é um desafio, né, Marco? A gente desafio. já vive um desafio. Casamento são duas pessoas que vêm de culturas diferentes, de uma história diferente que se unem e você teve duas mulheres em uma só. Verdade. E é só o Senhor que faz Verdade. algo em relação a isso. Verdade. E quanto ao fato desse quebra-cabeça, a gente foi ajudando ela a montar essa quebra, porque ela sofria muito com isso. Ela sofria muito, então assim, a gente foi contando parte a parte para ela o que aconteceu, né? Como que aconteceu, por exemplo, a doença do nosso filho, né? Quando ele foi curado de leucemia. Então, assim, isso tudo foi tentando mostrar para ela o que era isso, né? Para ela começar a entender. Então, assim, não poderia ser tudo de uma vez só, entendeu? Tinha que ser cada pecinha para encaixar para ela mesma, para ela dominar, começar a dominar pelo menos aquele pedacinho ali, né? E você apresentou o Senhor novamente para ela. Ela conta isso, que através da sua vida ela foi reapresentada ao Senhor e hoje ela serve tão lindamente como antes, mas de uma forma diferente, mais madura. Como que foi apresentar Jesus para ela, assim? Foi apresentar Jesus por causa desse fato do Diego, né? Que o Diego curou ele. Então ela queria conhecer esse Jesus. Me leva lá para conhecer esse Jesus. Eu falei, meu bem, não dá para a gente ir lá conhecer ele. Aí eu fui explicar para ela que Jesus é como se fosse o vento, né? Você sente o vento, né? Mas não vê o vento. E aí eu fui tentando explicar isso para ela, como que era esse processo, né, de Jesus. E aí apresentei ela com uma Bíblia, né, e presenteei ela com a Bíblia. Mas só que a Bíblia era muito difícil dela ler. E aí o que acontecia? Ela começava a fazer muita pergunta para mim e tem hora que a gente não consegue responder tudo também, né? Aí eu dei um dicionário para ela, quando você achar uma palavra difícil, você vai no dicionário. E ela começou, né? E aí ela estava achando aquilo muito complicado. Aí eu presenteei ela com uma Bíblia viva, né? Uma linguagem mais tranquila para ela. Aí ela foi realmente criando intimidade, né? E o processo com o Senhor, né? E Deus foi aos poucos recuperando isso, né? Porque eu creio que isso já estava no coração dela, né? Amém. Então assim, essa semente estava lá no coração dela. E eu acho que aí Deus foi trabalhando com ela. Amém. Né? E a partir do momento que ela começou a ter essa intimidade com Deus, as coisas foram andando mais rápido. Amém. Ô Marcos, para quem está ali do outro lado, na verdade, ouvindo um pouco do seu testemunho, que é tão maravilhoso, desse processo todo que você viveu, e está vivendo dificuldades no casamento, pensando em desistir, qual o recado que você deixaria para essa pessoa que está assim, será que eu amo mesmo meu marido? Eu fiz uma aliança, mas eu já não sei mais se eu amo meu marido, se eu amo minha esposa. Quer saber? Eu vou desistir dessa história toda. Na realidade, a gente, por até motivos pequenos, a gente quer chutar o pau da barraca, né? A gente quer mais, mas eu falo para os homens, não desista das suas esposas. Amém. Não desista porque eu tenho certeza que a Solange não desistiria de mim se isso tivesse acontecido comigo, né? Então, assim, a gente sabe que casamento é renúncia todo dia, né? Verdade. A gente é muito chato também, o homem é muito chato, né? Mas a mulher também tem hora que é chata também, Muito. mas a gente precisa de estar, sabe, um perdoando ao outro, a gente precisa realmente, porque hoje os casamentos, eles estão muito descartáveis, né? Por pouca coisa a pessoa quer separar, entendeu? E a gente sabe que não é assim, né? Casamento é para toda a vida. Amém, é uma aliança. É isso, gente. Eu queria trazer um pouquinho dessa história. A Sol tem ali o Instagram dela, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais dessa história, eu já falei que a Solange tem que escrever um livro. Vocês dois têm que escrever um livro, porque essa história é maravilhosa. Muito obrigada, Marcos, que o Senhor abençoe. E nós vamos combinar o seu outro testemunho, nós vamos combinar você voltar aqui, viu? Okay. Eu quero agradecer, Sol, obrigada por ter
trazido o Marcos aqui para testemunhar essas bênçãos. Obrigada, 8 Filmes, que está aí do outro lado. Obrigada, Séries e Marcelo, por nos emprestar esse ambiente aqui na Vida por Vidas. Açaí Fresh, nosso patrocinador. Lu Menezes, parceira querida, pelos looks, e Jador pelos acessórios. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.